Olá, sejam muito bem-vindos para mais um podcast. Hoje nós estamos aqui e nós vamos falar um pouco mais sobre acupuntura. Muitas pessoas têm dúvida de como que é essa prática, se ela realmente funciona, como que nós podemos tratar as doenças com isso, se tem algum protocolo, como que nós conseguimos adaptar ela para o seu caso e se a gente consegue tratar diferentes formas de doença. Tem pessoas que costumam dizer, por não conhecerem, que às vezes a prática não funciona ou ela não é muitas vezes bem aceita ainda por as pessoas não ter esse conhecimento. Então, hoje nós vamos falar sobre acupuntura, vamos esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Para quem não segue o nosso perfil, já siga no @viveriplene no Instagram e o nosso Plenecast no YouTube. Muito bem. Então, gostaria que você explicasse para as pessoas o que é acupuntura. Olá a todos, mais uma vez agradeço a presença e a audiência de vocês. Hoje a gente vai falar de acupuntura e a acupuntura ela é uma das partes da dita medicina tradicional chinesa. Ela é uma prática complementar, né, aqui no Brasil, e ela é uma especialidade médica e ela pode ser feita através de uma especialização ou através de uma residência. A prática dela é controlada aqui no Brasil pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura e serve as normativas do CRM e do CFM, né? Mas a acupuntura em si, ela é uma prática que envolve a inserção de agulha na pele dos pacientes em uma determinada localização para gerar um determinado efeito. Hoje em dia, ela é praticada não só com agulhas, mas também com laser, com pong, que são pontinhos. Ela é praticada com algumas esferas pequenas na orelha, no que a gente chama de auriculoterapia. E ela faz parte do arsenal terapêutico da medicina tradicional chinesa, que envolve também dietoterapia, massagem, moxa bustão, que é você fazer o acesso nesses pontos com uma substância que está sendo queimada, tuiná, que é uma massagem com as costas das mãos, o Feng Shui, que é você organizar a sua casa, preparar a sua casa, o seu local de trabalho, o ambiente em que você está, através das orientações, né? Essas práticas, junto com a acupuntura, compõem a medicina tradicional chinesa. Tem um erro bastante comum do pessoal achar que medicina tradicional chinesa é só acupuntura. A acupuntura é como se fosse a parte da cirurgia da medicina tradicional chinesa, né? Então, assim, dentro de todo esse contexto, nós podemos, então, fazer com que a acupuntura, vamos dizer assim, seja trazida para o paciente e apresentada de um modo que ele possa conhecer melhor. Dentro do uso, gostaria que você me falasse de onde que vem. De onde que vem? Ela é praticada desde que tempo e como que veio até o Brasil essa prática? Quando a gente vai falar assim de acupuntura, a gente fala um pouco sobre a história da humanidade, né? A acupuntura ela é uma prática que está inserida dentro da cultura e da história do povo chinês e de uma certa época para cá, ela está inserida dentro da história da humanidade, né? Então, quando a gente fala da prática da acupuntura, a gente vai lá na pré-história. Existem achados pré-históricos com agulhas feitas de pedra, feita com material de peixe, e elas consistiam na técnica parecida com a atual, que foi evoluindo na medida em que nós fomos
nos aperfeiçoando como espécie, como ser humano. Mas a origem da acupuntura em si, ela é chinesa, né? E ela como ela é muito antiga, ela está relacionada com um aspecto até mitológico da formação da história chinesa, né? Ela é anterior aos períodos das dinastias, ela é num período pré-império. Ela começa atribuem hoje que há cerca de 5.000 anos os primeiros registros e achados da acupuntura. Os achados escritos, eles já são mais recentes, e eles vão lá na época do livro, que é o livro do Imperador Amarelo, e esse livro é usado até hoje. Engraçado, os princípios permanecem os mesmos, né? Então, nesse livro, que está dividido em 2 partes, ele tem a primeira parte, que é como se fosse um mapa do corpo, com os pontinhos e com o que eles se relacionam, né? Do ponto de vista histórico, os estudiosos da história chinesa e da história da acupuntura atribuem a formação desses mapas como se fosse fruto de um hábito que se mantém até hoje. O chinês, ele é muito metódico, ele é muito burocrático, e ele tem o hábito de anotar tudo. Então, a relação entre a descoberta dos pontos e a ação que eles produziriam foi, aos poucos, sendo acompanhada, absorvida pelo público, até que, na época do Imperador Amarelo, ele fez uma compilação e criou esse compêndio, que, como eu disse, para todo estudioso de acupuntura, né, para todo estudante de acupuntura, ele é uma literatura relativamente básica. Ele mantém muitos dos pontos que a gente utiliza hoje em dia, mas, assim, à medida que a história vai avançando, as técnicas e as referências mudam, né? Ela vai adquirindo as nuances da sociedade onde ela está inserida. E junto com os achados e os mapas da acupuntura, existem as recomendações, né? As recomendações de dietoterapia, de fitoterapia, que aos poucos elas vão se agrupando e se somando à acupuntura para formar a medicina tradicional chinesa, né? E essa acupuntura, ela acompanha, como eu disse, lá começa com 5.000 anos, ela vem para o Ocidente na primeira vez quando alguns monges católicos foram até a China fazer a parte de conversão, fazer a expansão do catolicismo. Quando eles retornam para a Europa, eles trazem aquele conhecimento que era completamente diferente e rivalizava em questão de eficiência com o que se tinha de conhecimento na Europa. Então, ela vem a primeira vez para o Ocidente, trazida principalmente pelos monges que foram para a Ásia, né? E lá na China, ela vai evoluindo aos poucos, ela vai adquirindo caracteres que a correlacionam com o confucionismo, depois que tem um aspecto quase de religiosidade, o que contribuiu para ela ser quase extinta quando começa a parte da instalação do pensamento comunista, que, relacionando ela como um tipo de ligação com a religiosidade, ela é tolhida pelo Estado e quase que banida. Nessa fase, ela sobrevive graças a uma figura muito icônica, né, que é o médico pé descalço, que ele tinha um conhecimento básico, ele não era exatamente um acupunturista completo, mas ele tinha as formações básicas e ele saía com um potinho de agulha nas aldeias, oferecendo os serviços e fazendo tratamentos mais básicos de saúde, né? Ela tem uma expansão aqui no Ocidente, principalmente na Alemanha, e ela volta a ficar em voga
nos idos de 1930, já quando começam alguns médicos, através do intercâmbio de comércio, voltar para a Europa e voltar até mesmo aqui para o Brasil e começar a fazer as suas práticas, inicialmente tendo muita oposição do corpo médico e depois, aos poucos, adotando. Até que nos anos 90, quando já começa a se estabelecer como é que é o real mecanismo de ação, começa a se entender, se propor um mecanismo de ação mais científico, para ela passa a ser mais aceita, até quando ela passa a se tornar especialidade médica. E hoje ela é usada como uma complementação em vários tipos de tratamento, principalmente nos que estão relacionados à dor crônica e a alguns aspectos psicossomáticos, né? É daí que vem a acupuntura. Então, de uma forma mais simples, como que ela funciona? Bom, a acupuntura, ela começa, né, a prática da acupuntura começa com o diagnóstico, né? E nos tempos modernos, ela não precisa ter aquela forma quase ritualística, né? Que é uma das coisas que muitas vezes confunde as pessoas, que os pontos, às vezes, tem alguns colegas que gostam de falar o nome do ponto em chinês ou a tradução literal do ponto. Então, ele fala, olha, o vale do ponto, a janela da alma, né? O ponto de 1000 encontros. E fica uma coisa meio mítica, mas a acupuntura, como um processo de tratamento, de interação saúde e doença, ela começa com um diagnóstico, né? Esse diagnóstico, ele pode ser feito da maneira tradicional, né? Pode ser feito através de uma identificação de exame, ele pode ser feito através de uma série de perguntas que a gente aprende na faculdade aqui no Ocidente, ou ele pode seguir a forma da medicina tradicional, fazendo um interrogatório pequeno com perguntas características, palpação de pulso e exame de língua. E, a partir disso, entender como é que aquele paciente está do ponto de vista e com a abordagem chinesa. Mas nada impede, por exemplo, de um paciente ter um entorse no pé e está com dor e ele precisa tratar aquele inchaço, tratar aquela dor. Ele tem uma radiografia que está mostrando um entorse. Ele tem uma radiografia, um exame de imagem que mostra, por exemplo, que ele tem uma hérnia. E ele precisa de uma terapia complementar, pré ou pós-cirúrgica, para aliviar aquela dor. A acupuntura entra como parte desse tratamento, como entraria um anti-inflamatório, uma prática de atividade tipo pilates, como massagem, como calor local. Ela complementa o tratamento, né? E tem as propostas adequadas para cada situação. A acupuntura, ela funciona, ela é aplicada dessa forma, né? Então, ela funciona para fazer essa correção. Assim, quem pode aplicar? Tem algum tipo de profissional que seja qualificado, que pode fazer esse procedimento? Como que as pessoas podem buscar ou entender, eu posso procurar em que local, quem que eu posso buscar para fazer acupuntura, se a pessoa deseja fazer? Olha, a acupuntura médica, como o nome diz, ela é feita por médicos, né? Ela é uma atividade que ela tem a sua execução, as suas práticas baseadas nos preceitos do Conselho Federal de Medicina e nas regras que norteiam o exercício da atividade médica. Ela é feita nos consultórios, nos ambulatórios, nas clínicas, né, nas unidades de atendimento em que ela é inserida. No Brasil, ela é considerada um ato médico, né? Mas a gente tem uma série de profissionais que fazem, né? A gente tem fisioterapeutas que fazem, tem odontólogos que praticam, né? E quando a gente se fala de acupuntura médica, a gente está se referindo a esse tipo de prática, né? Como eu disse, no Brasil,
ela é considerada um ato médico, sem desvalorizar as outras profissões. Quem está preparado para fazer é um médico, né? Assim, quando a pessoa busca, né, o atendimento, seja ela num processo de dor crônica, ela tem um processo de dor na coluna, por exemplo, que a princípio não é cirúrgico, né? Como que funciona esse tipo de tratamento? Existe um protocolo para isso? Ela vai fazer... tem um número X de sessões que ela vai fazer para ter uma melhora nessa dor? Olha, assim, o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, que é a entidade que é ligada ao CRM, ao CFM, e norteia essa prática aqui no Brasil, ele fez uma edição das doenças que são tratáveis com acupuntura. Porque, como foi algo que ficou muito tempo disperso e como não houve esse cuidado de locação, de padronização do CFM, ela estava muito solta. Então, quando dentro da acupuntura médica, a gente tem uma listagem das doenças que são tratáveis com acupuntura, e essa listagem, normalmente, quando o colega pertence ao colégio médico e tal, ele geralmente deixa acessível ao cliente que chega, né, as doenças que podem ser tratadas, geralmente estão listadas. E isso está fácil na internet hoje em dia. Pô, eu tenho tal coisa, eu tenho um diagnóstico, né? Como é que trata isso? Aí, chegando nessa lista, você tem ali o que seria um protocolo, né? De quantas sessões que iria variar para que se obtivesse algum tipo de resposta. De uma maneira geral, quando a gente começa a fazer acupuntura e você entendendo como é que ela funciona, você vai entender que mesmo com o mesmo problema, você não vai usar a mesma combinação de ponto para 2 pacientes diferentes. A acupuntura tem essa característica da integralidade, né, dela entender o ser humano, ou não necessariamente o ser humano, né? Hoje em dia a gente usa muito para tratar cavalo, para tratar animal de estimação, né? Está muito em voga a acupuntura veterinária. E é um dado a mais para dizer que ela não é o efeito placebo, né? Ela realmente funciona, né? E existe, então, a quantidade, que é uma quantidade proposta, mas pode ser que aquele indivíduo responda com uma velocidade menor ou maior. Mas ali tem uma direção para o profissional ter mais ou menos uma ideia de como é que vai funcionar, né? Então, assim, na sua prática, né, como você acabou de falar, a gente vê um número maior de atendimentos ainda voltada para os animais. Há pouco tempo vi um programa na televisão mostrando da acupuntura em cavalos, que eles já estão tratando os casos desde dores crônicas a lesões com acupuntura. Você acha que ainda existe um tipo de não aceitação ou de não entendimento para as pessoas não procurarem esse tipo de tratamento, não por, às vezes, não conhecer, ou por que você acha que não tem uma procura tão grande? Porque é diferente quando a gente analisa o nosso padrão brasileiro de busca de soluções de problemas para a gente melhorar seja qualquer patologia, dos padrões já ocidentais, né? Como você falou, que não vem daqui, a acupuntura não é brasileira. Então, você vê que ainda existe um certo preconceito, ou porque as pessoas acham que talvez é uma coisa, igual você falou, muito mística, que ela não vá funcionar? Eu acho que tem muito a ver com o desconhecimento, né? E esse desconhecimento já foi muito maior, né? Hoje em dia ela está mais divulgada, ela é feita em ambulatórios, né? Ela é proposta como parte do tratamento, como parte do protocolo de algumas doenças, já como se fosse como algo estabelecido, né? O que mudou e o que deu esse caráter de aceitabilidade maior no meio médico foi o entendimento e a proposição dos mecanismos de ação, né?
das propostas de tratamento foi a proposta dos portais da dor, que inclusive rendeu um Nobel para quem o propôs, né? É uma teoria muito simples, falando do ponto de vista prático, né? O que é basicamente a teoria do portal da dor? Ela fala que você tem duas formas muito próximas de transmitir uma informação, né? É como se fosse um relé, né? Você tem duas postas e o estímulo elétrico, ele pode seguir essa corrente ou essa corrente. Essa corrente é a corrente tátil e essa corrente é a corrente dolorosa. Se o estímulo vem e ele predomina a parte tátil, a parte dolorosa fica livre. Você não tem dor ou tem ela muito minimizada. E se acontece o contrário, você tem a dor muito intensa. Ivan, tá meio estranho. Olha, vamos dar um exemplo bem prático e do dia a dia. Quando você leva uma topada na canela, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai lá instintivamente e massageia. Você produz um estímulo tátil extremamente forte e realmente alivia a dor. Por quê? Porque o estímulo da pele, o estímulo do tato, ele está predominando sobre o estímulo da dor. E se você mantiver aquilo durante um período suficientemente forte, você anula aquela dor, ou pelo menos minimiza bastante. Baseado nisso, se aprofundando nisso, olhando isso a nível bioquímico, microscópio, o pessoal criou essa teoria dos portais da dor. O portal da dor, ele depende para onde que vai indo. Quando a gente coloca uma agulha naquele pontinho, na forma exata onde ele está, ele conduz, né? E a outra forma de agir da acupuntura é que ela libera, comprovadamente, já medida a nível bioquímico, ela libera principalmente substâncias que a gente chama de endorfinas, que são morfinas, que são remédios que tiram muito a dor. A gente usa morfina para quem usa câncer, para quem fez uma cirurgia de abrir a barriga, de passar um parafuso no osso. Para dor muito intensa, a gente usa morfina. Mas a gente tem as nossas endorfinas, né? Que o próprio corpo produz. O próprio corpo produz, né? Interna, né? Morfinas, né? Endomorfinas, morfinas internas, que a gente libera quando a gente tem essa dor. Fazendo aquela colocação da agulha, ela libera. E a outra coisa que ela libera muito é o cortisol. O cortisol é um anti-inflamatório natural produzido também por nós, e a acupuntura, comprovadamente, quando a gente coloca ela nos locais certos, né? Nos pontos corretos, ela libera bastante cortisol. São os mecanismos, né, que a gente usa. Sim. Então, quais são as doenças que a gente consegue tratar com a acupuntura? Existem algumas doenças que são tratadas, ou existe algumas que não são, que não tem, vamos dizer assim, não existe porque assim, todo protocolo segue uma regra. Uhum. Existe alguma regra de alguma doença, falar, essa não tem indicação. Aqui, como eu disse, aqui no Brasil, a gente tem as patologias que são tratáveis, né? Estão enumeradas lá. Mas a acupuntura, ela pode contribuir com alguma melhoria, né? O que se fala bastante nas pessoas que praticam já há algum tempo é que ela não teria um efeito muito grande em patologias psiquiátricas de heteroagressividade e principalmente na forma aguda da doença. Mas ela tem um papel para colaborar, por exemplo, para tratar a insônia, bastante interessante, né? E o rol de terapias, de doenças que ela atinge, vai desde um entorse, uma fratura, uma picada de inseto, até uma dificuldade de dormir, uma forma de alergia, uma dor lombar, uma dor ciática, né? Mas hoje em dia o grande uso da acupuntura está relacionada com o quadro de dor, né? Os quadros de dores. Ela está sendo direcionada bastante para isso. Sim, porque a gente vê
sei se só agora as pessoas estão voltando mais, mas a gente viu principalmente depois da pandemia, por conta do estresse, que a gente ficou o tempo muito fechado, que quem já tinha dor, essa dor piorou por conta, às vezes, da ansiedade, do estresse que a gente acabou passando. Então, a grande procura é a melhoria de dor, né? Tem muitas pessoas que, infelizmente, têm problema na coluna e buscam, né, a melhoria, uma qualidade de vida melhor. O que a gente sempre verifica é que, assim, as pessoas, elas buscam a melhora na qualidade de vida delas, seja por conta da dor, seja por conta da patologia que tem. E só trazendo vamos dizer assim, um momento de reflexão, é que a acupuntura, ou só homeopatia, precisa ser sempre um conjunto, certo? Não é uma coisa sozinha que ela vai resolver todo o problema da pessoa. Por isso que é a integrativa. São vários pontos que você literalmente junta: a alimentação, um bom exercício físico, o cuidar da sua mente como um todo, seja fazer terapia, seja você praticar yoga, fazer meditação, porque ainda as pessoas, eu vejo que as pessoas buscam uma pílula mágica, como a gente fala, né? Então, assim, eu busco uma solução e vou fazer só acupuntura e ela vai resolver todo o meu problema. Então, o que a gente sempre busca falar para as pessoas e mostrar, eu vejo que já começou a mudar esse pensamento, que as pessoas estão, depois da pandemia também mudou, as pessoas estão voltando a olhar para cuidar da saúde como um todo, não só em partes separadas, e buscar essa junção. Então, tudo é um conjunto. Principalmente, seja, igual eu falei, da dor, seja algum processo inflamatório que tenha, nós devemos olhar sim com carinho para todos os pontos que a gente tem, todas as dificuldades, porque quando a gente fala de dor, eu vou falar com uma experiência própria, não é fácil você falar assim, você está com uma dor muito forte, de 0 a 10, você tem 10 de dor. O que você quer antes de tudo? Você quer que aquela dor desapareça o quanto antes. Então, sim, se tem um medicamento, que geralmente as pessoas vão mais para o que funciona rápido, já aliviou a dor. Ou uma injeção, igual você falou do caso das morfinas. Sim, quem lida com a dor é extremamente desconfortável, mas existem tratamentos aí, igual você falou, precisa entender como que é o teu processo, avaliar o todo e ver como que vai conduzir. Então, sempre no processo da dor, a gente verifica assim, que precisa de mais do que uma coisa. Então, uma boa alimentação, eu falei, o exercício físico, e não esperar que aquilo vai ser a solução para o problema dela. Vai ser um aliado, como se fosse um combo. É mais uma coisa que ela vai fazer para ter essa junção. Tô certa? Dentro do que a gente propõe, né? É que assim, não tem uma panaceia, né? Eu vou fazer isso vai melhorar, né? Assim como a patologia, a doença, ela não tem uma causa única, né? Ela é resultado das suas ações, das suas interações, da sua alimentação, da sua exposição, né? E da sua recepção, da forma como você recebe esses estímulos, né? Eu gosto muito da acupuntura, mas da medicina chinesa como um todo, porque ela já tem essa pegada integrativa lá da Idade da Pedra, né? Ela entende que o processo de adoecimento ele é o conjunto das interações que a pessoa fez, né? Não só a pessoa, né? Também os animais fizeram. E o conceito bastante interessante que eles têm é o conceito do território. Então, a doença em si, ela só instala naquele território, naquele organismo que está predisposto a fazer esse tipo de instalação.
E uma outra característica bem interessante da medicina chinesa, e no caso aqui que a gente está falando da acupuntura, a acupuntura, ela trata, falando de uma forma bem simplificada, ela trata o que seriam os nossos canais de energia, né? Mas vamos pensar nos canais como canais de água. Eu tinha um professor que falava assim, os pontos de acupuntura são como se fosse torneira, que você abre ou fecha. Você torna ele com mais fluxo ou menos fluxo. E os canais, que são os meridianos, que são por onde passariam essa energia, passariam esses canais de água, são os canais de irrigação do corpo. E a acupuntura, ela dá para cada uma dessas regiões, ela desenha esses canais de energia, por onde correria a energia, como local em que o sol iria passar se a pessoa tivesse de frente para o nascente com os braços abertos. Então, às 7 horas da manhã ele estaria aqui, às 9 aqui, às 11 aqui, até que ele completasse a volta toda, né? E para cada lugar que esse sol estaria mais bem localizado, ele vai ter um sentimento, ele vai ter uma cor e ele vai passar por sobre um órgão bem conhecido. E aí ele dá um nome para o meridiano. Por isso que a gente diz que tem meridiano do coração, meridiano do pulmão, meridiano do rim e assim por diante. Na medida em que o sol vai passando, né, vai contornando, imaginando que a pessoa estivesse parada e ela estivesse rodando, esse sol vai iluminando diferentes partes do corpo. E essa interação entre a circulação do dia, a interação com que essa pessoa tem com as pessoas que estão próximas dela, a estação do ano, o local que o sol está e o tipo de alimentação é que vai predispor ou prevenir que ele seja invadido por uma doença. É interessantíssimo a forma de pensar. Então, na hora que você vai colocar a agulha, você vai funcionar como um mecânico. Eu vou abrir essa parte aqui e vou deixar o escudo mais forte. Eu estou retendo muito, eu vou deixar passar. A imagem que a gente tem para tratar quando a gente começa a fazer é essa. E o interessante é, como eu disse, essa pegada, né? O que você está comendo, com quem que você está falando, o que você está pensando. Os pensamentos é bem importante, né? As emoções. Né? Isso. Isso cria o que a gente chama de território. Então, assim, para dar alguns exemplos, o que a gente mais vê, o que você mais vê dentro dos atendimentos, quais são as doenças, de uma forma prática, para quem está nos assistindo, pode ser tratada com a acupuntura? Nos casos de ansiedade, de estresse, ou principalmente agora, alguns pacientes vieram também com a do Hashimoto, né? Que está... me fugiu o nome. Tiroidite? Isso. Pode ser tratada com acupuntura para auxiliar também? Ou que outros tipos que a gente consegue simplificar? Você sempre vai ter alguma coisa para você intervir num processo de saúde e doença, né? Como eu disse, muitas vezes a gente não tem do tudo que a gente faz, a gente não tem tanta efetividade na parte das doenças psiquiátricas, mas ainda tem um pouco, né? Fazendo o diagnóstico adequado e fazendo a combinação adequada, você pode ter uma interferência desde uma picada de inseto até uma dificuldade de melhorar a imunidade, melhorar a sua autopercepção, melhorar a sua parte de sono, né? Porque, como eu disse, a gente modernamente entende a acupuntura como se nossa parte da pele, aquela parte onde estão os pontos, eles funcionassem como se fossem alguns teclados, que a gente vai lá e digita a informação, e essa informação é traduzida dentro do corpo, liberando alguns tipos de substâncias.
Então, hoje, modernamente, a gente entende assim, olha, eu combinando tal ponto que tinha aquele nome antigo e hoje a nomenclatura já não é a mesma, né? Mas você, combinando aquele local, você vai ter uma determinada resposta, né? Durante um bom tempo aqui no Brasil, a gente tinha duas grandes correntes. A corrente mais clássica, né, que seguia a ideia do Qi, a ideia do Yin, do Yang, e a ideia dos meridianos, essa forma de raciocinar mais antiga, né? E a parte mais moderna, que é a parte que é a parte de modal, a parte de modulação, de combinação de estímulos, né? O pessoal falava, imagina como se fosse um teclado de computador e você está teclando informações ali. Você está digitando algo que depois vai ser relido pelo corpo e vai ter um efeito. Para mim não interessa qual que é o mecanismo. O que interessa é que existe uma forma da gente interferir no resultado final, né? Interferir naquele processo de dor, no processo de ansiedade, de uma maneira geral. Na prática, sim, a gente tem livros e livros e compêndios falando que tal ponto combinado com tal ponto tem tal resultado. A gente trabalha basicamente assim, entende o processo, seja do ponto de vista mais filosófico, mais ancestral, mais clássico chinês, né? Ou do ponto de vista mais moderno, e busca aquela resposta final. Então, assim, quando a pessoa busca fazer acupuntura, quais são os critérios que você leva em consideração para, sim, ok, posso utilizar dessa prática com essa pessoa? Existe alguma regra que, para as pessoas entenderem, que você segue para determinar posso usar ou não? Tanto na experiência que a gente troca com os colegas, né? Como na vivência mesmo de consultório desses anos todos, a primeira grande coisa é se a pessoa não tem fobia de agulha, né? Que quando a gente fala em acupuntura, a pessoa já pensa imediatamente naquela agulha furando, quase saindo do outro lado, vou morrer, mas a pessoa tem muita fobia. Agora, a primeira coisa que a gente fala para esse tipo de paciente, para não falar, não vamos fazer, é que hoje a gente tem possibilidade de fazer laser, acupuntura, é uma luzinha que a gente vai fazer ali, né? Vai ser um tipo de estímulo que a gente faz que não é absolutamente indolor. Não é o laser. Funciona da mesma forma que se fosse colocada agulha. Sim, funciona com algumas vantagens e, como tudo, com algumas desvantagens, né? E ela serve para algumas condições e não serve para todas, mas é usada. É para laser acupuntura. A gente tem, por exemplo, a Apong. A Apong são duas plaquinhas minúsculas que não tem ponta e a gente coloca em cima do local. A gente faz isso muito para criança, né? E para quem tem fobia de agulha, faz o atendimento com laser e coloca o Apong no local. Não tem ponta, vai ficar ali, né? E como eu disse, dentro da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, os pontos, eles podem ser estimulados por qualquer coisa, né? Eles podem ser estimulados por placas, podem ser estimulados inclusive pelos dedos, né? Essa prática tem nome, chama-se Douyin. Ela é praticamente a acupuntura que você faz com dedos. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem uma patologia mais crônica ou recorrente, como dismenorreia, né? Quem tem cólica, ou ela se apega a uma medicação de uso alopático, ou ela se apega a fazer algumas práticas que aliviam, e uma alternativa, por exemplo, é o Douyin, para quem tem cólica, né? Fazer ou associar as três coisas. Se consegue associando 3 práticas, mais o Douyin e melhora, o objetivo está atingido, né? Mas eu vejo isso, se a pessoa tem ou não fobia, se o sítio onde eu vou fazer a eventual punção não tem infecção, né? Se
A pessoa, às vezes, não está tão comprometida que quando a gente faz acupuntura num paciente que está extenuado, um paciente que está muito consumido, ela dá uma queda no paciente, o paciente pode ficar pior. Você diz no paciente que está com uma crise muito grande, ou um paciente que está um paciente com HIV, um paciente que já está com a imunidade mais baixa. Já está comprometido, eu digo, né? Um paciente muito desnutrido, um paciente muito consumido, a gente tem que começar devagar, né? Aí começa no mais sutil, né? Mais sutil, começa mais devagar. E basicamente isso, né? São as coisas que a gente leva em consideração. De uma maneira geral, a gente pode aplicar a grande maioria das pessoas, né? Então, de uma forma geral, a acupuntura ela é extremamente valiosa e nós conseguimos, então, alcançar, né, ou melhorar toda e qualquer patologia, a não ser algumas, igual o Dr. Ivo falou aqui, que aí é só indo, fazendo uma avaliação mesmo e vendo se você pode ou não fazer. Igual falou, tem pessoas que têm medo de agulha, mas já existem outras formas de tratar que não precisa ser invasiva, vamos dizer assim, não precisa furar. Mas, igual eu falei anteriormente, nós estamos trazendo aqui informação para vocês, para tirar as dúvidas e esclarecer, nada mais que esclarecer, porque muitas pessoas às vezes têm dúvida, não conhecem, mas é sempre um apanhado de tudo, né? Que a gente gostaria sempre de deixar claro, que por isso, tanto eu quanto o doutor, nós escolhemos a forma integrativa de abordar, de trabalhar, porque trabalha com vários aspectos. A gente observa e olha o paciente como um todo, não é a gente não olha só a alimentação ou só aquela dor que você tem, mas como um todo. Então, sim, precisa ser um conjunto, como eu sempre falo, não são coisas separadas. Igual você trouxe aqui hoje. É uma boa alimentação, é a prática do exercício físico, é você cuidar da sua saúde mental, igual eu falei, seja indo na terapia, ou seja fazendo uma meditação, praticando yoga, trazendo e voltando-se. Acho uma coisa bem interessante que cabe bem aqui é voltar-se para a natureza, ter essa conexão. Porque no nosso dia a dia, como é muito corrido, muitas vezes a gente esquece de simplesmente pisar o pé na terra, igual muitas pessoas às vezes faziam quando era criança, ter esse contato de novo para voltar e ter essa conexão. Então, sempre, gente, é um apanhado de tudo, não é, doutor Ivo? Então, a gente precisa olhar para a saúde nossa como um todo e começar a cuidar diferente, olhar diferente, de uma forma diferente, para que a gente tenha uma melhora, tenha uma qualidade de vida plenamente, não só por um dia, nem por uma semana, nem por um mês, mas ter uma saúde plena e, sim, cuidar de forma mais saudável, mais equilibrada. A gente quer sempre trazer aqui a ideia da informação e do esclarecimento. Como a gente já falou de outras coisas que existem algum tipo de controvérsia, nós não somos donos da verdade, mas a gente quer expor o mais claro possível o que a gente tem de conhecimento sobre os diversos temas, né? A acupuntura é mais um desses aspectos. Ela, dentro de comparada com muitos dos temas que a gente trouxe aqui, ela já não é mais tão desconhecida, mas ainda encontra algum tipo de resistência, encontra algum tipo de crítica que não é a mais adequada, mas muitas vezes está relacionada diretamente com o desconhecimento. Por exemplo, muitos de vocês acreditavam que a acupuntura era só de agulha, não é verdade? Não é assim que funciona, né? A acupuntura, ela é uma forma de tratamento por si só? Não, ela faz parte de um conjunto de tratamento, né? Ela é uma parte de uma abordagem e ela entra em qualquer esquema terapêutico sério como algo a mais, uma parte do conjunto do que a gente usa para tratar, né?
é uma grande ferramenta para tratamento, mas mesmo quando ela era proposta nos tempos lá pré-históricos, ela não era a forma de abordagem única. Isso que eu sempre achei de mais interessante dentro da acupuntura, né? Ela não se propõe ser forma única de tratamento. E para a gente que gosta de trabalhar com forma mais abrangente, com forma mais integrativa, essa aí é lá, lembrando, essa aí talvez seja a vovó ou a bisavó da integrativa, né? Entender o ser humano, e como eu disse, não só o ser humano, né? Os animais que a gente trata muito, para fazer esse equilíbrio, né, com os fatores do meio onde ele está inserido. E se você tiver curiosidade, se você quiser aprofundar um pouco mais, se quiser saber um pouco mais sobre acupuntura ou algum outro tipo de medicina, de tratamento alternativo ou complementar, entre em contato com a gente. Peça, quem sabe a gente não apresenta aqui algo que você peça, né? Nossos contatos já foram abertos, estão abertas, as perguntas estão abertas e a gente está esperando um contato teu, uma pergunta tua. Obrigado.